Olá, você aqui do Instagram, seja muito bem-vindo. Vamos continuar aqui o nosso estudo expositivo, onde estamos agora estudando o livro de 1 João. Hoje a gente vai trabalhar 1 João, capítulo 1, do verso 5 até o capítulo 2, verso 2. Então, esteja aí atento para nós estudarmos aí esse livro. Hoje a gente vai ter um tempo mais reduzido. Eu vou explicar para vocês por que a gente vai ter esse tempo um pouquinho mais reduzido. A entrada do intérprete aqui. Olá, Ivan, Deus abençoe sua vida. Opa! Tem inversão aí da tela. Da câmera, faz parte. E aí, meu irmão, tudo bem? A impressão minha tá escuro. Tá um pouco escuro aí o seu. Tô com o celular de root. Será que seja ele? Não, essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, verso 5. Estou escrevendo aqui o capítulo, até o capítulo 2. Verso 2. Mas é assim. Não, Oi, foi. vamos lá? Começar, né? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus Santo, obrigado, Pai, por tua bondade e graça. Nos ajuda, Senhor, a estudarmos a tua palavra, refletirmos, Senhor Deus, nas verdades descritas, Senhor Deus, pela tua santa vontade. Nos ajuda, nos capacita. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje a gente vai ter um estudo somente até as 9, agora são 8, né? Até as 8h30, porque eu vou ter uma live da Consciência Cristã logo aí na sequência às 9 da noite, então eu tenho que terminar a live aqui, pegar o carro e já partir lá para o estúdio da Consciência Cristã, ok? Então a gente não vai ter o momento hoje de perguntas e respostas, certo? Vamos estudar hoje 1 João, capítulo 1, do verso 5 até o capítulo 2, verso 2, certo? 1 João, capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 2, ok? Então, vamos lá. Bem, nós vimos que João, no estudo anterior, nós vimos que João, ele não se apresenta, ele não põe o seu nome nessa epístola, nessa carta. No entanto, nós vemos que pela escrita dele, claramente nós vemos um eco, ecoando, né? Ecoando ideias do Evangelho de João. Né? Isso é uma forma. Existe a paráfrase, né? Que é você fazer uma citação de um determinado texto fazendo algumas alterações. Existe a citação, a Bíblia ela faz isso. Existe a citação, né? Então, um autor bíblico cita um outro autor bíblico de maneira exata. Existe a paráfrase, que é quando um autor bíblico cita um outro autor fazendo algumas alterações no sentido do que está sendo dito, né? Acrescentando ou retirando alguma coisa. Eles possuem autoridade para isso, obviamente. E existe o terceiro tipo, que é o eco, que está ecoando um texto, ou seja, você percebe que a ideia apresentada por aquele autor, ela está remetendo, aparentando um pensamento semelhante de um outro momento. Então a gente viu ontem que 1 João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, ele ecoa bastante o pensamento do Evangelho de João, capítulo 1. Isso é um dos fortes indícios, né, de que João era de fato o que escreveu 1 João, certo? Apesar dele não dizer aqui, não se apresentar aqui como o autor dessa epístola. Mas nós vimos aqui que a grande intenção de João aqui era realmente fazer um movimento, né? A reflexão de João a gente viu no estudo anterior. Se você perdeu, vai lá no canal do YouTube, ele já está lá disponível. Você vai perceber o seguinte: nós temos aqui
João, primeiro ele diz, olha, nós experimentamos, nós tivemos uma experiência direta com o Senhor Jesus. Então nós vimos, contemplamos, nós ouvimos, nós apalpamos. E isto nós agora estamos testemunhando para vocês o que nós vimos, o que ouvimos. A vida eterna nós falamos para você. E por que a gente faz isso? Aí ele dá o terceiro, vamos dizer, o terceiro sentimento, né, que ele expressa, o terceiro pensamento que ele expressa. Ele diz o seguinte, eu quero falar isso para vocês para que vocês tenham comunhão conosco por intermédio de Jesus Cristo. Então o pensamento é esse. Primeiro, ele diz, olha, nós experimentamos a salvação através do Senhor Jesus, nós tivemos contato com Ele, vivemos com Ele. E nós agora estamos testemunhando, somos testemunhas dessa experiência que tivemos com o Senhor Jesus. E queremos que vocês também experimentem. Então, basicamente, isso é a estrutura do pensamento que nós vimos em 1 João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Continuando o entendimento, agora ele começa a entrar no assunto propriamente dito da carta, onde ele faz uma afirmação muito importante para a carta. E que essa afirmação teológica, ele vai trabalhar, retrabalhar, vai ampliar, vai refletir de maneira muito profunda no restante da carta, até um certo ponto. Depois ele vai fazer uma outra afirmação e vai trabalhar essa afirmação. Então, você percebe que João, ele tinha um caráter muito teológico-filosófico. Ele apresentava as coisas de uma perspectiva fortemente teológica e filosófica. E isso é fantástico na epístola de 1 João. Quando a gente está lendo ela, a gente percebe esse caráter. Você vê que Paulo ele tinha um caráter muito teológico, né? Uma argumentação teológica muito forte. E João ele tem uma argumentação teológica filosófica. Ele apresenta um pensamento profundo a respeito das coisas, né? Então nós vemos aqui a primeira afirmação que João faz, muito simples. Parece uma escrita muito simples, mas tem uma profundidade teológica muito grande por trás. É no verso 5, quando ele diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Então ele vai resumir tudo aquilo que representou o ministério público de Jesus. Tudo que representou o ministério público de Jesus foi apresentar que verdade? Uma delas. Deus é luz. Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. O que é que ele disse aqui? A afirmação que ele faz é: Deus é luz. Ou seja, a ideia de que a luz ilumina, a luz é a verdade, a luz vence as trevas. Isso é tão óbvio que se você pegar uma lâmpada e ligar, a lâmpada, naturalmente, ela vence as trevas. Você não tem como ligar as trevas de maneira que ela obscureça a luz, né? Então, na realidade, trevas ela é a ausência da luz. Então, a luz sempre vence as trevas, né? Se você tiver um ambiente escuro, ao lançar luz sobre um ambiente escuro, você vai ver todas as armadilhas que aquele ambiente tem, todos os animais, os bichos, os insetos que aquele ambiente tivesse, um quarto escuro, fechado, abafado, e você não vê nada. Na hora que você liga a luz, você vai ver tudo aquilo que tem dentro do quarto. Então, ela nos apresenta a realidade. Então, a ideia de luz, luz e trevas, tanto no conhecimento não cristão da época de João, né, filosófico, não cristão da época de João, também é apresentado da mesma forma, é usado o mesmo conceito dentro do cristianismo, né? A ideia de que trevas, tudo é escuridão, não vejo nada claramente, e quando a luz se apresenta, ela ilumina, ela me faz perceber claramente todas as coisas. E quanto mais claro, se você for para o sol do meio-dia com uma camisa branca, você vai ver que a sua camisa branca não é tão branca quanto você imaginava. Se você for para a luz dentro de casa, você vai ver, eita, minha camisa é muito branca. Lavei ela bem direitinho, ó, top. Se você for para a luz do sol do meio-dia, você vai perceber que ela não é tão branca quanto você imaginava. Ou seja, aquilo que há de mais branco, sob uma luz potente, a luz mais poderosa do ponto de vista físico da coisa, né? A luz do sol, ela revela tudo aquilo que estava obscuro, tudo aquilo que estava encardido
sujo, a luz revela. Então a afirmação que ele faz é muito séria, é muito completa. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Em Deus não há nenhuma escuridão. Em Deus não há nada o que deve ser escondido. Em Deus não há um mistério de maldade obscuro ou algo que não possa ser revelado. Deus, tudo é claro. Por ele, para ele, através dele, tudo se torna muito claro. Então Deus é luz. Acima dessa afirmação, ele agora vai começar a trabalhar um pouco a ideia de como eu vivo, então, diante dessa verdade. E aí ele vai dizer no verso 6, ele vai trabalhar o primeiro conceito, é o conceito de pecado. No capítulo 2, verso 3, ele vai trabalhar um segundo conceito, conceito de mandamento. Ou seja, Deus é luz. Quando a luz se manifesta, o que é que ela faz? Ela apresenta o erro e, ao mesmo tempo, ela apresenta o que eu devo fazer para viver da maneira correta. Imagina que tu está numa caverna bem escura, certo? E quando a luz ela bate naquela caverna, o que é que ela vai te apresentar? Ela vai te apresentar como você está, quem está com você, quais são os perigos imediatos ali, o que é que vai te fazer mal se você ficar parado ali. Mas, ao mesmo tempo, essa luz vai te apresentar o caminho que vai te ajudar a sair daquela caverna. Certo? Então, entenda essa ilustração que eu estou fazendo da seguinte forma. Deus é luz. E a primeira coisa que a luz de Deus nos revela são os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas falhas. E depois ele vai entrar na lógica de que também a luz de Deus nos revela o caminho para nós não pecarmos, para nós nos livrarmos do pecado, para nós vivermos uma vida correta, andando no caminho de luz. Certo? Então ele vai trabalhar basicamente do verso 6 do capítulo 1 até o verso 2 do capítulo 2, a ideia de luz revelando pecado. Certo? Vamos lá. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João, ele faz afirmações muito categóricas e muito simples de compreender, certo? Agora, o complicado da gente entender a Epístola de João é quando você olha o todo dela, porque ele faz tantas afirmações que você diz assim, peraí, deixa eu tentar seguir o raciocínio dele. Então vamos por partes, certo? Primeiro a gente está vendo aqui, ele diz, se nós dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, se nós estamos em comunhão com Deus, o Deus da luz, o Deus de luz, o Deus que é luz, se nós temos comunhão com ele, ou seja, estamos unidos a ele, estamos nos relacionando com ele, se nós dizemos que estamos mantendo essa comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. O que é que ele quer dizer? Uma pessoa que anda com Cristo, que está andando companheira do Senhor Jesus, em comunhão plena com o Senhor Jesus, ela não anda nas trevas. Por quê? Porque é incompatível. Não é? Como é que eu vou estar andando num caminho iluminado e, ao mesmo tempo, no meu caminho iluminado, eu tenho escuridão no meio da luz que está me iluminando? Isso é incompatível. Certo? Então, imagina dois caminhos. Um caminho no escuro e um caminho na luz. Quem anda na luz, é impossível, no caminho da luz, ela ter trevas no mesmo caminho. Luz e trevas no mesmo lugar. É impossível. A luz ilumina, as trevas se acabam. Mas é possível o homem que está andando no caminho da luz, ele se desviar para o caminho das trevas e depois ele voltar para o caminho da luz e ele ficar indo lá, indo cá, para frente, para trás, e ele ficar nesse... Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, se nós temos comunhão, se nós mantemos comunhão com o Senhor, que é luz, e nós andamos em trevas, nós estamos mentindo, porque andar em trevas é sinal de que nós não estamos em comunhão com Deus. Então, quando você vive em pecado, você não está em comunhão com Deus. Basicamente é isso. Quando você peca, você está fazendo algo que não representa comunhão com Deus. É um caminho que você está tomando que não é um caminho do agrado do Senhor, certo? E não praticamos a verdade, é o que ele está dizendo. A gente não está praticando aquilo que é a verdade. O que é a verdade? Ele une a ideia de verdade com a ideia de luz. Luz e verdade é a mesma coisa, certo? Então, se eu ando na luz, eu tenho que praticar a verdade.
Se eu não pratico a verdade, eu não ando na luz. Basicamente, a lógica é lógica, certo? Verso 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, então tem o caminho da luz, Cristo é o caminho da luz que ilumina. Se você está andando no caminho da luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É interessante essa reflexão aqui. A lógica, e olha só que interessante, para refletir e guardar na tua cabeça, porque isso é muito profundo para o nosso coração. A lógica aqui seria, qual seria a lógica desse texto? 1 João 1, 7. Se andarmos na luz, como vamos ler o 6 de novo. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se eu digo que tenho comunhão e ando nas trevas, eu estou mentindo. Aí a lógica, eu vou seguir a lógica, certo? Aí você reflete nisso aí. A lógica. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão com ele. Não é? A lógica não seria essa? Mas preste atenção bem no que o texto está dizendo. Olha só. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha só que interessante. Ele traz um elemento que parece que foge da lógica. Peraí, eu estava falando do meu relacionamento com Deus. Eu ando na luz, ando com ele. Eu não ando na luz, não ando com ele. Aí ele, no meio do argumento dele, está dizendo o seguinte: se eu ando na luz, se eu não ando na luz, não ando com Cristo. Se eu ando na luz, eu ando com os meus irmãos. Olha só, que lógica impressionante, que lógica incrível. Se você lembra da lição de ontem, a oração sacerdotal, você vai perceber que um dos efeitos mais poderosos do Evangelho é gerar comunhão entre pessoas. Comunhão entre pessoas. Por quê, gente? É a consequência natural do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Sem o primeiro mandamento, é impossível o segundo mandamento. Sem o segundo mandamento, é sinal de que o primeiro não existe para você. O que é isso, gente? Sempre que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, verticalmente, nós somos alcançados por algo que nos transforma, ao ponto de nos mudar de dentro para fora, e automaticamente o nosso relacionamento horizontal é transformado. Então, o meu relacionamento vertical, quando eu sou impactado pelo meu relacionamento vertical com o Senhor Jesus, meu relacionamento horizontal ele é naturalmente impactado. Se o meu relacionamento horizontal não está sendo impactado, é sinal de que eu não tenho um relacionamento vertical. Então, entenda esse movimento. O relacionamento vertical, ele, ao alcançar o meu coração, ele explode em relacionamento horizontal. Horizontal. Certo? Então, o que a lógica de João na carta quase que inteira é essa. Por isso que lá na frente ele diz o seguinte: se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Por quê? Porque ele entende que o evangelho é aquele que derruba muros de separação, que não existe judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, não existe ninguém diferente, todos são igualmente importantes para o Senhor. É aquele evangelho que Jesus diz que eles sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, eles em nós. Então, o que o evangelho faz é nos atrair para um movimento em que a Trindade torna-se um conosco e nós nos tornamos um corpo em Cristo, unidade entre nossos irmãos. Então, perceba isso de maneira muito clara. Vou ler de novo. Se andarmos na luz, ou seja, se nós temos essa comunhão vertical, andando na luz, vivendo aqui iluminados por essa luz que nos dá o caminho, como ele está na luz, ou seja, estamos alimentados em consonância com o mesmo Deus, mantemos comunhão uns com os outros. Então a minha comunhão com meu irmão é resultado da minha comunhão com Deus.
Você está entendendo isso? Por isso que não existe evangelho solo. Por isso que não existe vida cristã solo. A vida cristã que eu vivo isolado. Eu busco a Deus e a minha espiritualidade com Deus. Eu faço. Isso eu já ouvi demais de muita gente. Mas eu faço isso para Deus. Tô nem aí com o que pensa. Eu faço para Deus. Não é assim, gente. Não estou dizendo que você não faz para Deus e, obviamente, você não queira agradar os seus irmãos. Mas também não é desculpa de você fazer de todo jeito, do seu jeito. Não, eu vou fazer do meu jeito, porque eu estou fazendo com amor. Mas é do seu jeito. Só que do seu jeito está servindo ao próximo. A tua maneira de querer as coisas está agradando o teu próximo? Ou você faz pensando em agradar o teu próximo por amor a Deus? Está entendendo esse movimento? Agradar ao próximo por amor a Deus. E assim agrado a Deus. Porque, irmãos, nada que eu faça na igreja, Deus precisa. Nada do que eu faço na igreja, Deus precisa. Eu faço algo na igreja porque eu estou servindo a Cristo. Consequentemente, o meu serviço a Cristo visa a edificação dos meus irmãos. Então, se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E qual é a consequência natural desse processo? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí você diz, então se eu andar na luz, tenho comunhão com os outros, e aí eu sou purificado do meu pecado, eu sou salvo. Não é isso. A consequência natural do processo é esse. A gente precisa entender isso. É uma cadeia de processo. A justificação me leva à santificação e à glorificação. A gente precisa entender isso. A justificação me leva à santificação e à glorificação. Eu não posso ser justificado sem santificação. Não posso ser justificado e santificado sem glorificação. Não são três processos separados. É o começo de um processo que tem início, meio e fim. Qual o início? Justificação. Qual o meio? Santificação. Qual é o fim? Glorificação. Então, meu irmão, a boa obra que Cristo começou em nós, Ele irá concluir até o dia de Cristo Jesus. Então, meu irmão, se você já foi justificado, então, foi dada a largada para a salvação. E essa salvação consta em justificação, santificação, glorificação. O processo que estamos vivendo hoje é santificação. Então significa dizer que o sangue de Cristo me purifica, me limpa, ou seja, me lava, vai tirando as cascas, as carepas, as sujeiras do meu pecado, que tenta ainda manchar a imagem de Cristo em mim. Então esse é o significado. Então quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu estou me relacionando com os meus irmãos. Por que eu me relaciono com os meus irmãos? Porque eu estou em comunhão com Deus. E naturalmente esse meu relacionamento vai desenvolver minha santificação. Porque tudo isso é resultado do processo de purificação dos meus, através do sangue de Cristo. Esse processo de santificação progressivo na minha vida. E aí, ele, depois de trabalhar isso, o primeiro argumento que a gente vê sendo trabalhado aqui de maneira muito clara é, primeiro, se Deus é luz, a consequência natural é que eu devo andar na luz. Então, essa coisa de eu sou salvo e tenho uma vida errada, não cola. Eu sou salvo e não tenho comunhão com a minha igreja local, não tenho comunhão com ninguém, eu tenho grupinhos, tem um grupinho que eu gosto mais, tem um grupinho que eu gosto menos, eu sou divisor, eu gosto desse aqui, eu não gosto daquele, eu gosto... Se o meu comportamento é esse, eu não estou andando na luz. Então, automaticamente, eu estou pecando contra a minha comunhão com Deus. Então, o primeiro argumento é, andar com Deus significa andar na luz. Andar na luz é andar correto. E andar correto significa comunhão com os meus irmãos. Ponto. O primeiro argumento foi esse. Segundo argumento agora desse processo da consequência da luz na minha santidade, no pecado,
da minha vida. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. É importante você entender que a primeira palavra pecado que ele diz referência aqui, se você observar, do verso 8 até o capítulo 2, verso 2, ele vai falar pecado, 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 pecado. Por que ele está repetindo essa palavra pecado? Porque esse é o tema que ele está usando do verso 8 até o capítulo 2, verso 2. Isso é uma estratégia importante para você entender o pensamento do autor. Aí você diz, por que então, a partir do verso 3 do capítulo 2, ele muda o tema? Porque se você observar, depois dá essa conferida. A partir do verso 3, ele começa a falar mandamento, 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 guarda-palavra, mandamento, guarda-palavra, mandamento, guarda-palavra. Ele vai falando isso até o verso 8 do capítulo 2. Você vai perceber isso. Então, isso é uma estratégia muito importante para você interpretar um texto bíblico. É você verificar os pensamentos e palavras repetidas. Então, o pensamento e palavra repetida que nós estamos vendo aqui, que vamos fechar hoje, é pecado, 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 pecado. Certo? Então, ele começa no verso 8 dizendo o seguinte, se nós dissermos que não temos pecado, quando ele não está dizendo nós não temos pecados, porque ele não está se referindo aqui à prática do pecado, ele está se referindo à condição pecaminosa. O pecado original, o pecado inicial, aquele que Davi diz, né? Em pecado me concebeu minha mãe. É exatamente isso que ele se refere. Então, quando ele diz, se dissermos que não temos pecado, ou seja, se dissermos que nós não temos a natureza do pecado e nascemos com essa natureza em nós estamos nos enganando. A verdade não está em nós. Por quê, irmãos? Porque a verdade, ela afirma que todo homem nasce com o pecado dentro dele, com a natureza, a inclinação pecaminosa. Essas pessoas, hoje, do evangelho do coach, do evangelho motivacional, prosperidade, ou esses jovenzinhos aí, alguns desses jovenzinhos gospels que estão aí, principalmente uma Priscila Alcântara, que disse assim, nós não temos pecado, eu não peco. Essas pessoas, elas estão desconsiderando as doutrinas básicas das Escrituras. A Bíblia inteira defende que nós nascemos em pecado, porque nós somos imagem e semelhança de Adão. Adão foi criado imagem e semelhança de Deus, e nós somos procriaturas de Adão. O pecado entrou no mundo por causa de Adão. E nós pecamos por causa de Adão e da escolha que nós fizemos lá em Adão. Ok? Claro, ok. Então significa dizer que quando o texto afirma, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos indo de encontro à verdade bíblica que diz que todos nós somos pecadores. Ponto. Não tem o que discutir. João afirmou, palavra de Deus, nós dizemos amém. Aí ele diz, ok, se eu sou pecador, então beleza, estou condenado. Não tem mais nada para mim. Aí ele vai entrar no verso 9. Aí ele vai dizer, olha, mas não é o fim. O pecado não é o fim. O pecado é uma condição que o mundo está de queda, mas o libertador veio. Aí ele vai agora lançar o que eu devo fazer diante do meu pecado. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, agora ele está se referindo a pecados. Por quê? Porque a natureza pecaminosa ela se manifesta em pecados. Você está entendendo? A natureza pecaminosa ela se manifesta em pecados. Então, basicamente, a vida de um pecador é manifestar pecados. Certo? E quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós não deixamos de ser pecador. Mas nós não somos mais escravos ao ponto de vivermos no pecado. É diferente, certo? Tem essa questão aí importante. Então o verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se nós confessamos a nossa prática, aquilo que é consequência da nossa natureza, nós reconhecemos que nós somos pecadores, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele usa duas palavras aqui, fiel e justo. Primeiro, fiel porque ele cumpre o que promete. Segundo, justo porque ele justifica o pecador. Justifica o que está em pecado. Você diz, como Deus justifica o que está em pecado? Primeiro vamos para fiel. Primeiro ele diz, ele é fiel. Fiel significa dizer que ele cumpre o que promete. Lá desde Gênesis capítulo 3, verso 15,
ele prometeu que viria uma semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Ele prometeu que viria um libertador, que iria redimir o povo. Ele prometeu, e ele é fiel para cumprir. Todo aquele que crer em Jesus será salvo. O que não crer será condenado. Então, nós somos... ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele é justo, não porque ele passa a mão na nossa cabeça, do nosso erro. É importante a gente entender isso. A justificação, irmãos, a Bíblia diz que Deus não torna o injusto inocente, certo? Deus ele não passa a mão no meu e no seu pecado. Você precisa entender isso. Quando Deus perdoa o teu pecado, Deus não está passando uma borrachinha no teu pecado como se ele nunca tivesse acontecido. Não. Todo pecado tem consequência. Se o pecado não tiver consequência, Deus deixa de ser injusto. Se todo pecado não houver consequência de condenação para o pecado, Deus se torna injusto. Isso é muito importante você entender, certo? Aí o que acontece? O meu pecado não foi apagado da existência temporal e espiritual. Não. O meu pecado, ele gerou consequência. Mas a consequência do meu pecado, que seria a minha condenação, a ira de Deus sobre o meu pecado, foi derramada sobre Jesus. Então o meu pecado continuou tendo consequência, mas a consequência não veio sobre mim, veio sobre Cristo. Então, o meu pecado não foi somente esquecido como se não tivesse acontecido. Ele foi lançado sobre Jesus, a consequência do meu erro. Então, Deus ele não se torna injusto ao me perdoar, porque Jesus se torna a minha justiça. Porque Jesus é aquele que leva a minha culpa, e por isso eu não sou mais culpado do meu pecado, porque Jesus se tornou culpado por mim. Está entendendo a lógica? Pode ser que eu não tenha usado as palavras aí corretas aí, mas eu espero que você entenda a lógica da coisa, certo? É importante demais você entender a lógica. Então, Cristo, Deus, ele não é injusto para perdoar pecados quando ele utiliza a cruz como pré-requisito para isso. Quando ele diz assim, eu perdoei um pecado porque eu recebi sobre mim a consequência. Sobre mim, que ele diz, sobre meu filho, a consequência. Porque aquele Jesus é Deus. Certo? Então ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por que ele faz isso? Por causa de Jesus. E nos purificar de toda injustiça. Como é que ele nos limpa, santificação, por causa de Jesus. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Ou seja, se você diz que, não, mas agora eu não peco. Eu não peco mais. Não peco mais. Estou em Cristo, não peco mais. Peca sim. Se você disser que não tem pecado, que não comete pecado, você está chamando Deus de mentiroso, porque ele pagou pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Por isso você não é mais condenado. E se eu digo que eu não tenho mais pecado, a palavra dele não está em mim. É isso que ele diz. Porque a palavra dele diz que eu sou pecador. Então eu não posso ir contra a verdade da palavra. Senão eu não sou da palavra. E aí ele finaliza, para a gente fechar aqui, meus filhinhos, capítulo 2, verso 1. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Então, o que é que João está dizendo? Primeiro, João trabalhou do verso 5 ao verso... Não, do verso 6 ao verso 7, ele trabalhou a ideia de que ser salvo significa andar na luz. Andar na luz significa viver uma vida de santidade, uma vida de verdade. E isso é comunhão com os irmãos. Então, você não pode desconectar uma vida correta de uma vida de um salvo. De uma vida de um salvo e uma vida correta. Certo? Primeiro ponto. Por quê? Porque alguém poderia dizer, não, eu sou salvo, agora posso curtir a vida porque eu sou salvo, vou fazer o que eu quiser. Não. É isso que João está combatendo. Não, não é isso. Segundo, não, então agora que eu sou salvo, então eu não tenho mais pecado, eu sou limpo, não faço mais nada de errado. Não, também não. Aí João vai e trabalha do outro lado. Não, também não é assim.
É por isso que no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: meus filhinhos, de maneira bem carinhosa, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Está dizendo, olha, eu estou falando isso para vocês, é para que vocês não vivam na prática do pecado. Ou achando desculpa para pecar, dizendo, não, agora eu sou crente, é a graça, agora eu posso fazer o que eu quiser. Mas também nem ignorando a condição de pecado sua. Mas também não achando que o pecado te venceu, porque não é assim. Então ele está dizendo, olha, eu te escrevo isso para que você não peque. Mas, se alguém pecar, que isso vai acontecer, já afinal de contas ele acabou de dizer, né? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, Jesus Cristo o justo. Então ele diz, olha, esse sentimento aqui, se eu pecar, Cristo me defende. Aí você diz, agora eu vou fazer o errado, porque ele, não, um salvo não pensa assim. Um crente não pensa assim. Certo? Um crente não pensa assim. E aí ele, no verso 2, ele dá a razão por que Jesus é nosso advogado. Ele foi contratado por quê? Verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, gente? Propiciação é quando Deus remove aquilo que nos torna desagradáveis a Ele. Certo? O caráter santo de Deus, puro, limpo de Deus, ele não recebe sujeira, erro. Ele não recebe sujeira e erro. Então nós, em nossa condição pecaminosa original, nós somos desagradáveis a Deus. Então, para que esse fator que gera desagrado à natureza santa de Deus seja removido, Jesus veio para pegar o nosso pecado sobre ele. E Jesus se torna a propiciação, ou seja, nos faz propícios ao Senhor, nos faz propício a Deus, certo? Então, e aí ele diz, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Aí alguém pode dizer assim, pastor, e agora? É o mundo todo? E aí? É só os eleitos, não é? Meus irmãos, o texto aqui não está falando nada referente à ideia se é os eleitos, se não é os eleitos, se é o mundo inteiro e tal. A gente tem que se restringir ao que o texto está dizendo. Isso é muito importante para a gente compreender, certo? O que o texto está dizendo? Que Jesus é a propiciação pelos pecados, não só dos nossos, mas do mundo inteiro. Ou seja, Jesus, ele nos torna palatáveis, agradáveis a Deus. Jesus nos torna agradáveis a Deus. Certo? Se esse texto está se referindo à salvação do mundo inteiro, Jesus é propiciação para o mundo todo, então Jesus tornou o mundo todo agradável para Deus. E não é verdade. O mundo inteiro não é agradável a Deus. Os que se entregam a Cristo se tornam agradáveis a Deus, porque Jesus é propiciação, certo? O fato é que, o que você pode ficar no seu pensamento é, ok, mas Jesus, o sangue de Cristo tem poder para purificar o mundo inteiro. Só é o homem querer. Tudo bem, isso é uma linha de interpretação. Ou então você pode dizer, não, o sangue de Cristo, ele tem poder para purificar todos aqueles que Deus escolheu. E esses que Deus escolheu irão entregar-se a Cristo, e assim serão propiciar, ou seja, Cristo vai propiciar, vai tornar eles agradáveis a Deus. Dependendo da linha que você entender, o fato é que o texto está dizendo que Jesus é o fator que nos torna agradáveis a Deus. Então nós agradamos a Deus por causa de Jesus. Então não pensa que você vai fazer alguma coisa na sua vida que Deus vai dizer assim, muito bom, parabéns. Você só é capaz de fazer algo que agrade a Deus por causa de Jesus. Unicamente por causa de Jesus. Quando você terminar todas as coisas mais maravilhosas que você fizer na sua vida, diga o seguinte, obrigado, Senhor Jesus, porque Deus só se agradou disso por causa da tua obra. Ponto. Não tem mais nada que você possa trazer glória para si. Esse é o ponto do texto. Ele é o nosso advogado. Ele está lá para nos tornar propícios ao nosso Deus, confessando os nossos pecados, fazendo com que nós sejamos santificados em Cristo. Ok, gente? Hoje a gente não vai ter momento de perguntas e respostas. Eu expliquei isso para vocês no começo da live.
certo? Porque eu tenho agora que correr, ó, já estou atrasado, tenho que correr agora para uma live que vai ter da Consciência Cristã, lá nas mídias da Consciência Cristã. Então fica aí atento, se você quiser acompanhar, onde eu vou falar sobre como, passo a passo, para elaborar um sermão expositivo. Então, Deus abençoe, e na próxima semana, na próxima quinta e sexta, a gente volta aqui com esse estudo expositivo. Ok? Só para a gente fechar aqui uma reflexão interessante. Andar na luz é confessar pecados. E andar nas trevas é ignorar que eles existem. Pronto. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, obrigado, Pai, por tua graça, misericórdia e bondade. Nos ajuda, Pai, a crescermos em teus caminhos, a sermos santos, porque tu és santo, Pai. Termos comunhão com os nossos irmãos, amarmos os nossos irmãos, porque somente assim nós provamos para o mundo que nós somos teus discípulos. Obrigado por tudo, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem. Deus abençoe, Damásio. Obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe o senhor também.